Pessoal, muito boa noite. Vocês não ouviram aí no fundo? Não? Ah, foi lamentável, porque eu disse que, repetindo o que eu digo todas as vezes, peço a sua paciência, que a Lívia costuma assim, ser extremamente bondosa com essa criatura que vos fala, né? Chegando até a me impressionar com aquilo que ela fala a meu respeito. Mas a Lívia fez uma observação e, na hora, veio para nós a recordação das obras de André Luiz a respeito da condição da chuva. André Luiz vai tratar desse assunto não só no aspecto da dimensão espiritual, mas também da nossa dimensão, onde na dimensão espiritual ele cita as chuvas de caráter magnético, limpando na dimensão paralela à nossa, fazendo um processo de higienização daquilo que a mente do ser, seja encarnado ou desencarnado, vai montando, vai criando campos vibratórios que precisam ser desintegrados. E no caso da chuva normal, né, que nós temos aqui na nossa dimensão, ela também procede com a atuação dessa natureza nessas criações que, porventura, as pessoas vão, através do descuido, por não se conhecerem, até porque é o nosso assunto da noite de hoje, e emitem, de uma maneira inconsciente, pensamentos, por vezes, desequilibrados, e insistem nesses pensamentos, formando esses bolsões. É tão significativo que na obra Nosso Lar, se você depois tiver oportunidade, se já que já não leu, mas oportunidade de estudá-la, ele vai dizer que determinadas criaturas desencarnadas, ainda presas na crosta, por uma questão respeitável dos espíritos, que ninguém é agredido na sua liberdade de expressão, no seu livre-arbítrio, elas, na hora da chuva, por vezes, ele observou isso na cidade do Rio de Janeiro, mas não só, evidentemente, elas corriam para dentro das casas que se encontravam de portas abertas. Não necessariamente a porta aberta é a porta física, mas a condição de não ter a casa, a propriedade, seja a casa, seja apartamento, seja o que for, não ter o culto do Evangelho no lar, que não serve só para a proteção do ambiente, porque o culto do Evangelho no lar, a sua proposta, na realidade, é nós estudarmos o Evangelho, ao mesmo tempo que há um processo de transformação energética no ambiente, ao mesmo tempo que correntes eletromagnéticas começam a ser formadas ao redor do lar, esteja ele em edifício ou não, como também pontos de sinalização, aonde a dimensão espiritual, quando necessita de um estágio ou até mesmo de referência para atender determinadas criaturas desencarnadas, podem se utilizar desses lares que servem como verdadeiros pronto-socorro na dimensão paralela dele. Tanto é que na obra Os Mensageiros nós vamos encontrar, não é muito assunto da noite de hoje, mas a empolgação é grande sobre o processo. Nós vamos encontrar uma casa num subúrbio carioca, onde residia uma senhora viúva com mais 3 crianças, e André Luiz, para poder entrar junto com o mentor e tudo mais, eles precisam receber uma autorização, porque essa proteção eletromagnética necessita de realizada através do Evangelho no Lar, construída através do Evangelho no Lar, necessita de autorização para ser devidamente aberta e os espíritos ultrapassarem. Sendo tão significativo que nessa casa que era feita o Evangelho no Lar, a sustentação de um posto de socorro na dimensão paralela se dava pelo Evangelho no Lar. Veja, uma reunião por vezes de 15, 20 minutos no máximo. Não dá para a gente dizer que não tem tempo, não é verdade, de fazer o bem? Não dá para dizer que não tem tempo, uma vez por semana, de 15, 20 minutos, para estender o bem aos nossos semelhantes. Fantástico, né? Se você não faz, fica aí o convite. Bom, em relação ao nosso assunto, seria muita pretensão, trazemos aqui em 45 minutos
Se você é terapeuta, você sabe bem, com a profundidade que merece, de todas as pesquisas e estudos que nós encontramos a respeito desse assunto, também nas questões espirituais. É por isso que os centros espíritas oferecem cursos, não é? Como esta casa também oferece. E é importante destacar que esses cursos são totalmente gratuitos. E a gente sabe que espírita adora coisa de graça, fila de passe, né? Está sempre cheio. Aí o fato é que esses cursos são gratuitos, mas eles são verdadeiros estimuladores para todos nós, no sentido de que uma aula por semana, às vezes até 2 no máximo, não é possível tratar com profundidade o assunto espiritismo, né? E toda a sua estrutura, que é do cristianismo redivivo. Mas eles são grandes estimuladores para nós nos tornarmos autodidatas, né? E para com isso estudarmos, pesquisarmos, nos aprofundarmos nos assuntos que são tratados aqui em aulas e em palestras. Com a situação de que a dimensão espiritual, enquanto nós nos encontramos aqui nesses cursos, nessas aulas, trabalham conosco no sentido de nos estimular efetivamente à condição do estudo e, lógico, à sua aplicabilidade na nossa vida. Bom, mas para tratar então do despertar do espírito, a gente tem que ver a questão entre o prazer da matéria e a paz da alma, não é? Que é algo que nós reencarnamos e sabemos o quanto a matéria influencia na nossa existência. Influencia ou não? A começar do próprio corpo. Né? A começar do próprio corpo. Né? É grande a influência. Trazendo um exemplo aqui rapidamente, Francisco Cândido Xavier, na questão da sua formação da sua personalidade, durante dos 5 aos 7 anos de idade, era surrado literalmente todos os dias pela madrinha totalmente desequilibrada com quem ele foi morar. Se ele não fosse um espírito de escola, ele teria se tornado um psicopata, né? Dado porque a condição do domínio sobre a matéria, no caso de um espírito com essa capacitação, conseguiu, né, sustentar todo um processo de equilíbrio, apesar de todo o absurdo pelo qual passou. Bom, nós sabemos então que há uma influência significativa da matéria em nós. E aquilo que nós encontramos no planeta nos estimulando a uma situação de que, por vezes, é melhor ter do que ser. Não é? E se você tiver, nós tivermos, nós seremos felizes. Não é assim? Então precisa ter para ser feliz. Na realidade, a gente precisa entender o que é despertar. Né? A condição de despertar é sair da ilusão material e buscar a verdade espiritual. Esse é o ponto. E é perceber que o prazer passageiro não é felicidade verdadeira. Por isso que nós vemos, por exemplo, criaturas que se ganham 10 milhões, querem 20, se ganham 20, querem 30, se ganham 30, querem 50 e assim sucessivamente. Por quê? Porque vivem de explosões de alegria, não é felicidade, são momentos de alegria. Se você é chocolatra, você sabe o que eu estou dizendo. Não é verdade? Você sabe o que é. Se você é viciado em doces, né, no açúcar, você sabe o que eu estou dizendo. Porque, na realidade, são explosões de alegria. E na questão do despertamento é ouvir o chamado da alma por algo mais profundo. Até porque, em relação a essa condição do organismo ter a influência gigantesca em nós como espíritos, se relaciona à questão do cérebro e o prazer que nós sentimos. Ou seja, o cérebro vai buscar equilíbrio, que é a homeostase, seja em que condição de conflito estiver acontecendo. É assim que nós sabemos. Estímulos prazerosos liberam dopamina, que é neurotransmissor do prazer. Mas só que acontece o seguinte, após esse pico, o cérebro compensa com uma queda. Por isso que é diferente ser feliz e estar alegre. Ele compensa com uma queda e o que acaba acontecendo é que
isso gera desejo de repetir o prazer, criando ciclo de dependência. Nós temos um amigo que ele chocolatra, completamente admitido, ele decidiu cortar o açúcar, consequentemente o chocolate, ok? Ele ficou 2 semanas com crises de dependência. Ele tremia. Pois é, se você é chocolatra, se prepara. Ele tinha crise de abstinência. Depois dessas 2 semanas, o desafio começou a ficar um pouco bem menor. E não só para a saúde dele, como ele perdeu cerca de 20 quilos, mais ou menos, depois que ele deixou da dependência do açúcar. Para ver, é tão simples esse exemplo que nós trouxemos, para nós verificarmos como isso é uma realidade na nossa vida. Não é? A gente, se não presta atenção em nós mesmos, acaba acontecendo a ilusão da felicidade material, que na realidade é felicidade confundida com conforto, consumo e prazer. E, óbvio, a mídia bombardeia isso o tempo todo, não é? Claro, o objetivo é fazer com que a economia rode, que as coisas circulem. Então, ela começa a trabalhar na condição de que você precisa ter. Se você, de repente, é uma menina, você precisa ter o novo sapato com a fivelinha diferente do modelo anterior que não tinha fivelinha. Não é verdade? E para os meninos, aquele friso novo no carro 0 faz uma diferença no visual, não é? E se você tiver, você vai ser feliz, não é assim? Tanto é que algumas empresas trabalham tão agressivamente no marketing que, quando eles vão lançar um novo modelo de telefone, faz fila nas lojas. E muita gente, às vezes, na vida, trabalha naquilo que não gosta para comprar aquilo que não precisa. Não é fato? Ou então compra o supérfluo do desnecessário. Eu conheci pessoas que ficam à noite, quase a noite toda acordada, para comprar quinquilharias na internet. Você conhece gente assim, não? Que fica comprando. Tem um cidadão que vende uma mangueira, por exemplo, na televisão, que ele diz que a mangueira estica e encolhe, faz isso, faz aquilo. E é interessante porque ele diz, compra agora, porque se você comprar agora, você ganha isto e aquilo. E aí a sua vida vai mudar completamente, mas tem que comprar agora. E aí o cérebro registra isso e compra por impulso. Aí você compra a mangueira e diz assim, mas eu nem preciso da mangueira, o que eu faço com isso agora? Não é verdade? Já aconteceu contigo, não? Quem é que está mentindo? Porque é mais fácil perguntar, né? Porque todo o processo é para movimentar no sentido de que você precisa ter, você precisa. Mas é evidente que não significa que nós vamos deixar de ter mais conforto, abandonar objetivos. Não é nada disso. Aliás, nem Jesus incentivou qualquer coisa ao contrário para se quebrar a economia. Em absoluto. O problema não é esse. A situação é todos esses aspectos de conforto, de melhoria, de crescimento, de melhoria da nossa família, da melhoria da sociedade na qual nós participamos, que por esse nível de atividade, nós também vamos melhorando a sociedade na qual nós estamos inseridos. Isso é uma realidade. O grande problema é não vincular os aspectos de nós como espírito nas questões materiais, achando que isso é que vai nos transformar, não é? A realidade nossa, e seremos felizes
se tivermos mais. Claro que a mídia vai trabalhar nesse sentido, é lógico que ela vai trabalhar nesse sentido. Mas a realidade é que uma coisa é aquilo que se constrói, outra são esses prazeres que são temporários e exigem repetição. Ser consumidor, consumidora é o óbvio. Você precisa, né, consumir. O problema é a doença do consumo. Quando a criatura se torna uma consumista e passa aí a exatamente ter uma dependência, porque o circuito de recompensa cria uma dependência do comprar, do ter, de tal maneira que é a mesma dependência criada no cérebro, e às vezes a gente encontra pessoas que dizem assim, não, eu não tenho problema com determinado tipo de vício, eu domino o meu vício. Já ouviu isso, não? Tem 1 bilhão de pessoas no mundo que fazem uso do tabaco. E a pessoa diz assim, o vício não me domina, eu domino o vício. Não é verdade, é mentira. Porque, na realidade, nicotina e alcatrão no cérebro faz o mesmo efeito de dependência que heroína e cocaína. Com a diferença de que a heroína e a cocaína têm um efeito devastador muito maior. Já a nicotina e o alcatrão vai demorar mais tempo, mas os seus efeitos são prejudiciais. Nós temos um amigo que já está na dimensão espiritual, aliás, eu tenho um monte de amigo na dimensão espiritual e estou começando a ficar muito preocupado com isso. O fato é que ele, médico, tinha um outro companheiro, um excelente cirurgião, né? E o indivíduo já tinha enfisema, precisava de oxigênio, e ele desencarnou, até o desencarne, ele desencarnou fumando. Ele fumava, botava oxigênio, e fumava e botava oxigênio. É fácil? Por isso que é interessante lembrar de Jesus. Não julgueis. Olha como Jesus pede compreensão. Na mesma medida que medirdes os outros, vos medirão a vós também. É importante, não significa que não julgar seja aplaudir o problema, mas sim não julgar, compreender e procurar fazer algo em favor da pessoa, desde que a pessoa permita que nós possamos auxiliá-lo. Isso é que é a aplicabilidade do Evangelho, porque o espírito ainda adormecido se prende a essas ilusões. E é interessante que na pergunta 920 do Livro dos Espíritos, que aliás completou 168 anos no dia 18 de abril, agora passado, entenda que a linguagem da época, século XIX, 1857, a palavra homem era como se designava o ser humano. Não é porque tem aí uns mimimi porque a respeito, não, mas é como se designava o ser humano. Então ele pergunta, o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Resposta dos espíritos, não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele a suavização de seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Veja, a vida foi dada como prova e expiação. Prova, os aspectos da evolução do ser se dão pelo amor ou pela dor, ok? Pelo amor não significa que não se passe por provas. Porque prova é processo de alavancagem evolutiva do ser. É processo de completude do ser. O Criador é perfeição absoluta. Perfeição absoluta, já dissemos aqui em outra oportunidade, estamos repetindo. Perfeição absoluta não cria imperfeição. Perfeição absoluta cria incompletude. Mudou, não é verdade? Não pode perfeição absoluta criar imperfeição. Não faz o menor sentido. Ele cria incompletude. E prova é para irmos nos completando. São elementos, não é que dissemos, de alavancagem evolutiva. Expiação, ela também é uma prova, mas é o resultado da minha teimosia.
Quanto mais eu insista no ponto, tendo consciência sobre, eu estou montando um processo para experimentar aquilo que eu sei, mas não vou te dar o gostinho. Não vou dar o meu braço a torcer. Se a gente está numa posição, comigo eu pago na mesma moeda. Se a gente está em posicionamento dessa natureza, significa ter conhecimento de causa e não querer fazer. Aí não é Deus que vai nos impor coisa alguma. Que Deus tem mais o que fazer do que impor coisas para as pessoas. O posicionamento que tivemos em relação à divindade, montando o seu processo como de antropomórfico, que é o criador com características da criatura, o que seria um verdadeiro absurdo, porque ele teria humores, não é? Então, alguns ele perdoaria, outros ele castigaria. No dia que ele estava com a macaca, você que se cuidasse. O fato é que ele é amor absoluto. Quem ama absolutamente, educa. E, na realidade, as suas leis são educativas, íncitas na consciência do ser, conforme a 621 desse livro nos diz, que Kardec faz a pergunta, onde é que estariam as leis de Deus? Ele diz, inscritas na consciência. Na realidade, o que acaba acontecendo? Se toda a estrutura está no ser, o micro reflete o macro. Se somos filhos e filhas de Deus, não é? Simplificando, a genética divina está em nós. Por isso que Jesus nos alertou lá a respeito dos Salmos e fez o complemento que fez sobre a nossa capacidade de sermos seres divinos. Não para chegarmos a ser Deus, o Criador, mas ser deuses, como ele diz. Significa que toda essa estrutura está em nós. Por isso que nós estamos nesse nível de evolução que a gente se encontra. Não é verdade? Já saímos de um estágio primitivista, estamos na condição de espíritos em expiação e provas, adentrando uma condição regenerativa, e os dois outros estágios acima são espíritos felizes e espíritos superiores. Então nós estamos entrando no meio da escala. Toda essa estrutura está em nós. Todo esse potencial divino está sendo desenvolvido em nós. Hoje nós temos capacidade de externar amor, não no nível que nós entendemos, que nós verificamos numa condição de um espírito crístico, que foi o maior modelo que nós temos em relação a amar no planeta. Mas a gente pode verificar a condição materna. Diz Emmanuel no livro Os Leis de Amor que quando a gente quiser ver o amor de Deus materializado no mundo, veja o amor de uma mãe, que é sensacional, que é algo assim, nós não temos um parâmetro acima deste, no nosso nível evolutivo. Então, nós já conseguimos perdoar. Imagina, você consegue perdoar. Você não esquece do miserável, mas você consegue perdoar. Não tem muitas coisas que, se assim, eu preciso seguir em frente. Eu não posso viver com esse processo de autoflagelativo que eu me impus. Não é? Eu preciso seguir em frente. Então eu vou trabalhar a questão do perdão. Nós conseguimos ser bons. Olha a beleza do Criador refletido na criatura. Você consegue ser bom, nós conseguimos ser bons. Nós não somos bons na sua totalidade, porque é uma demanda, uma exigência, por vezes, descabida, de uma criatura que ainda não é completa. Como é que ele pode, se não sendo completo, pode ter completude em todas as suas ações? Não é possível, mas é possível fazer o quê? Um pouco cada dia. Sempre um pouco cada dia, pelo mínimo que seja. Logo de manhã, quando você acorda, vamos colocar no aspecto prático. Você não quer ser feliz? Todos nós queremos. A realidade é exatamente essa. Então comece a fazer o bem de manhã. Quando você vai no espelho, dê um bom dia para você. Porque geralmente eu levanto com um mau humor miserável, vou na frente do espelho e fico lá mal-humorado. Não fala comigo que é uma coisa. Nossa, hoje eu estou uma coisa. Devo lhe dizer que você vai morrer mais cedo. Ok?
Bom, passado esse ponto, o bom dia tem que ser para nós. Quando nós fazemos isso, desejando que o bom dia seja de fato bom, nós fazemos um verdadeiro autopasse. Essa energia toda que somos nós, né, em 8 octilhões de átomos que compõem o nosso corpo, que se fosse sintetizado, daria para usar essa energia toda para iluminar um estado, como, por exemplo, o estado o estado do Texas, daria para iluminar durante 101 anos. É o que nós somos. Você sabia disso, não? Agora que você sabe, não vai apagar a luz, ok? Não apaga essa luz. Porque essa ação, nós estamos dando um exemplo simplório. Essa ação, quando nós fazemos, nos envolve em energias altamente saudáveis, altamente equilibrantes. E nós estamos fazendo o quê? O bem. Para quem? Para nós. Mas é o bem. Então, como diz Santo Agostinho, até por egoísmo, seja bom. Não é verdade? Porque vai ser bom para você. Olha que beleza. Eu sou tremendamente egoísta, então eu vou desejar o bem, vou fazer o bem para mim. Porque é bom. Essa estrutura toda em nós é altamente saudável, energeticamente poderosa. Aí a gente vai e transfere para uma outra pessoa, num cumprimento saudável a outra pessoa. Experimenta fazer isso amanhã. Se você morar em edifício e entrar mais gente no elevador, é uma beleza. Porque você fala bom dia e as pessoas têm visão de raio-x. Fica todo mundo olhando através de você e ninguém responde. Mas o dia é bom para você. E passa a ser bom para os outros. Aí a gente diz assim, mas eu não tenho como ser feliz. Ele diz, pode suavizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na terra, quebrando estruturas expiatórias. A estrutura da expiação é exatamente a condição do ser nele mesmo. Se nós somos equilíbrio, porque somos herdeiros divinos, nós somos criaturas equilibradas no centro. Cada vez que eu haja contrariamente a esse processo, o centro, que é o equilíbrio, me puxa de volta. E eu resisto. Quanto maior a resistência, o que a gente aprendeu na escola? Maior o calor. Não é? Quanto maior atrito, maior o calor, que a gente chama de dor, que no final das contas é uma alavancagem do ser nele mesmo quando ele insiste em agir contra a sua própria natureza. Nós somos umas pessoas incríveis, não é verdade? Mas vamos em frente. O Kardec também vai receber essa resposta na 921. O homem, o ser humano, é quase sempre o artífice de sua própria infelicidade. E o sofrimento serve como alerta. Diz André Luiz no livro Sinal Verde pela psicografia do Chico, a dor é um aviso de que algo não vai bem. E a gente precisa prestar atenção. Porque se vem de fora, tem um porquê. Se nasce dentro, tem um porquê. Tem que se prestar atenção. Quando a gente presta atenção em nós mesmos, as respostas existem em nós. Não são os outros que descobrem as respostas, né? As respostas estão em nós. Toda a programação espiritual que nós fizemos para a presente existência está em nós. Toda a estrutura que saia fora da realidade nossa está em nós. As respostas estão em nós e elas vêm se nós perguntarmos para nós mesmos. Pode não vir na hora, mas a gente tem um sonho, daqui uma semana, 2, vem por intuição, porque é está interno. Então ele vem por intuição porque é o registro que nós temos em nós sobre nosso comportamento em relação a nós mesmos. Então, o sofrimento é um sinal de desequilíbrio do espírito. Pode ser um despertador para mudanças interiores. A dor ensina, corrige e desperta. É assim que funciona. É como apertar parafuso. Se apertar demais, espana. Então é assim.
Fala graças a Deus, não falo. Fala graças a Deus, não falo. Fala graças a Deus, miserável. Graças a Deus, solta um pouco. Sabe o morde e assopra? É assim. Morde, a pessoa... já passou, já não é mais assim. Olha que beleza, olha. É a vida, meu amigo. Se está apertando o parafuso, dá graças a Deus logo. Okay? Dá graças até porque foi a recomendação do Paulo lá aos Coríntios, né, da cidade de Corinto. Dê graças a Deus por tudo. Como é difícil, hein? Como é difícil. Principalmente quando ele diz para você, você merece coisa melhor. Aí você diz, miserável. Na verdade, agora que eu estava achando que eu tinha amarrado o meu burro, é aquela história. Paremos para pensar, até porque é um despertar do espírito. Qual é o verdadeiro despertar do ser? Buscar sentido. Eu tenho que me perguntar, da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, por que eu passo por certas situações, às vezes, muito delicadas na minha vida, e para onde eu vou? Se eu não tenho objetivo, eu vivo que nem um navio, uma nau a matroca, que quebrou o leme, batido pelas ondas das emoções dos outros, batido pelas questões dos outros, porque nós estamos ligados mentalmente em tempo integral, através de uma glândula que se chama pineal no centro do cérebro, que faz uma conexão como uma antena emissora e receptora em tempo integral, não importa que esteja dormindo. Não é? Esse processo de retroalimentação, alimentamos e somos alimentados com os nossos interesses e desejos. Por isso que a gente precisa buscar sentido na vida, ter um objetivo, saber que Deus não é meio, é fim. Eu não posso usar Deus para conseguir fim, que são coisas materiais. Deus tem que ser fim para mim, não meio. O meio são as coisas que nós conquistamos, as coisas que nós temos aí à nossa disposição, que podemos melhorar, viver mais confortavelmente, etc., etc., sem viver numa condição de dependência, de enfermidade em relação a elas. Jesus nos estimulou a não nos apegarmos nas coisas. Por isso que o ensinamento dele é claro. Não adianta juntar tesouros aqui na terra, onde o ladrão mina, a traça corrói, a ferrugem corrói. Junta tesouros nos céus. E ele vai dizer que o reino dos céus está dentro de nós. Quais são os tesouros que eu tenho que, nesse caminhar, ir fazendo um processo simples de espiritualização? Os tesouros da amizade que eu conquiste, os tesouros do bom relacionamento, os tesouros do respeito. Isso ninguém me tira, isso ninguém tira de nós, não é verdade? Essa estruturação é que não tira. Nós podemos, então, ir crescendo sobre todos os aspectos que o mundo material nos forneça, até porque nós estamos nele, fazendo parte dele, fazendo parte da sociedade. Mas a gente tem que entender que tudo isso está para nós no sentido de alavancagem da nossa evolução como espíritos. Quando a gente entende isso, a vida se torna mais fácil, inclusive, sobre todos os ângulos. Quando a gente incorpora o Evangelho, e o Evangelho de Jesus não foi uma religião que ele trouxe um processo espiritualizante para o ser, um farol para a humanidade. É só aplicar aquilo que ele colocou, ou seja, é praticar o bem. E nós demos aqui um exemplo simples, começar a prática do bem de nós para conosco. Porque aos poucos nós vamos refletindo no semelhante. A nossa presença muda a estrutura das criaturas com as quais nós nos relacionamos. Experimente para ver se não é uma realidade. Você começa a externar paz. Você começa a externar situações positivas nas pessoas. Nós somos essas criaturas. A gente, às vezes, olha determinados missionários e missionárias e acha que só eles podem. Claro, eles podem influenciar numa sociedade inteira, mas nós podemos influenciar na sociedade com a qual nós convivemos.
via de regra com a família ou com as criaturas que são da nossa confiança. Que o grupo é pequeno, é aonde se exercita esses aspectos, desenvolvendo o amor às criaturas, desenvolvendo o amor à criação, em respeito sobre ela. Objetivo, nós teremos o prazer da alma, que paz, serenidade e consciência tranquila. Até porque tudo isso tem uma neuroquímica da paz. Atos de compaixão e gratidão liberam serotonina, você tem um tremendo bem-estar. Ocitocina, sensação profunda de paz. E são sensações duradouras ligadas à evolução do espírito. Por isso que na 992 os espíritos dizem para Kardec que a felicidade depende mais da disposição do homem, do ser humano, do que das circunstâncias. Que incrível, né? Depende, e às vezes a gente transfere. Via de regra, a gente terceiriza e quarteiriza muito bem quando as coisas não são positivas. Já percebeu isso, não? É aquela situação assim, que é natural no ser. Que se o ser tem a origem divina, em nós não pode residir algo que não seja bom. Não é fato? Não reside em nós. Tem que estar fora. Por isso que a gente criou a figura do demônio, onde nós somos tentados. E quando a gente vira espírita, a gente empurra para o obsessor. Diz que o obsessor é culpado. Sai desse corpo que não te pertence. Porque não te pertence. Isso não é real. O fato é, bem que mamãe me avisou que eu não deveria casar com você. Olha essa sua filha como está, olha esse seu filho o que está fazendo. Bom, também de quem ele é filho, né? Só podia dar nisso. Percebeu? O que é? O ser no nosso inconsciente profundo, que estão todos os registros daquilo que fomos, que fizemos, que pensamos, etc. Está tudo em nós. Né? Por isso que o trauma não está lá, está aqui. Não está no tempo. Né? Não tem tempo para situações positivas ou negativas, porque está no ser. Óbvio que toda essa estrutura do ser, se ela tem essa origem divina, ela não permite que algo contrário a essa origem esteja inserido no ser como não está. É um momento de desconhecimento de si mesmo. Por isso que a necessidade de nos aprofundarmos em nós mesmos, darmos sentido para a nossa vida. Porque esta realidade, ela precisa gradativamente ir quebrando essas estruturas do nosso desconhecimento, da nossa falta de conhecimento de nós mesmos. E a felicidade, efetivamente, ela é relativa no nosso nível evolutivo. Não é ausência de dor, mas é presença de sentido. É resignar-se diante do processo, não é gostar de sofrer. Resignar-se é efetivamente nós aprendermos com o processo e buscarmos eliminá-lo ou minimizá-lo, mas aprendemos com o processo, pura e simplesmente. Não é efetivamente, deixar com que a situação aconteça, porque isso é bom para o espírito. Bom para o espírito é ser bom. Isso é a coisa boa para o espírito. Vai envolver aceitação, fé e trabalho interior. Cada um pode ser tão feliz quanto permita a sua evolução espiritual. E a felicidade é caminho. Na realidade, o despertar, na realidade, para todos nós, é uma jornada. Menos apego à matéria. Veja, Jesus, de novo, não é jogar conquistas fora. Não é desprezar melhoria de vida. Não é desprezar conforto. É não se escravizar. O desapego não é jogar nada fora, é não se escravizar. Por quê? Porque nós sabemos que o que está no planeta vai continuar no planeta. E é por isso que muitas vezes nós encontramos criaturas que desencarnam, e em desencarnando fazem o quê? Você já pensou nisso?
Se bem que segunda-feira não é dia de desencarnar, ok? Então não tem problema. Mas se você desencarnasse, quando você desencarnar, espero que você desencarne com 200 anos, porque já as pesquisas já em ratos de laboratório já conseguiram esticar a existência através de um trabalho científico rigoroso, já conseguiram esticar a existência de rato. Daqui a pouco, né, o rato tem uma diferença em relação a nós em matéria de genética, é muito pequena a diferença. Às vezes você não confunde até quem é rato e quem não é. Aí não é verdade? Desculpe o trocadilho, mas a gente não pode perder. O fato é que essa relação, se você desencarnar, você vai para onde? Já pensou nisso, não? Eu tenho pensado muito, porque eu tenho mais passado do que futuro. Se desencarnar, você vai para onde? Né? Eu vou para o nosso lar. Porque o nosso lar é o céu dos espíritas? Não, eu vou para o umbral. O umbral é o inferno dos espíritas. Ninguém vai. Nós estamos no padrão mental que nós criamos. Mas eu não sei que padrão mental eu tenho. Bom, isso tem um problema. Não é? Ninguém vai. Nós estamos sempre no padrão mental que nós criamos. Se nós somos apegados à nossa casa, a gente desencarna e vai para onde? Para casa. Aliás, acho que eu já contei aquela história de um amigo meu, né? Não? Ele é espírita, praticante, etc., estudioso, não? Um bom conhecedor de doutrina, ele desencarnou e foi para casa. Depois ele deu a mensagem, né? Por isso que a gente sabe o que aconteceu. Ele foi para casa. Aí ele chegou em casa e, para a primeira surpresa dele, o pessoal ia a jantar, né? E na hora de arrumar as coisas, né? Os talheres, os pratos, o lugar dele ficou vazio. Aí quando ele olhou, disse, eu acho que eu bati com as 10. Porque aí foi falar com um, não teve resposta. Se acontecer isso com você, foi o que ele fez. Ele disse, bom, se eu ficar aqui, tinha consciência, né? Porque às vezes o indivíduo desencarna não tem assim a consciência logo imediata. Ele entra num processo de perturbação como um processo de sono, onde quando a pessoa acorda, por vezes, num local que não é de hábito dela, ela estranha o ambiente. É algo assim, por vezes. Ou então tem consciência do fato. E ele disse, se eu ficar aqui, eu vou ficar metendo bedelho na vida de todo mundo, porque ele tinha lá os seus interesses. Ele disse, já sei, eu vou para a casa espírita. Porque na casa espírita eu vou encontrar algum mentor que vai me colocar numa condição, numa instituição, num local que seja apropriado à minha condição agora, de desencarnado. Foi para a casa espírita. E, claro, encontrou mentor, etc. Aí, se acontecer contigo, vem para o Psychology. A gente pode fazer até uma campanha de marketing. Vem você para o Psychology e você também. Não é verdade? Porque, na realidade, é assim. A gente tem que entender que a natureza não dá salto. E nós estamos ligados àquilo que nós achamos que nos pertence. Olha o ponto. Por isso que a felicidade fica muito complicada. Porque a gente amarra naquilo que a gente acha que é real. Eu vou ser feliz, ou eu sou feliz por quê? Porque são eu me amarro em situações, coisas, pessoas. Só que tem um detalhe, as situações mudam. As pessoas também mudam e as coisas se deterioram. Se eu não tenho construído em mim a felicidade real desse trabalho no bem, porque o trabalho no bem é que faz com que o indivíduo materialize a felicidade. E não é trabalhar no bem querendo salvar o mundo inteiro. Não é trabalhar no bem querendo virar santo de uma hora para outra. É fazer o mínimo todo dia. A gente deu a ideia do cumprimento. Para pensar, é uma ação boa por dia. Só que o dia tem bom dia, boa tarde, boa noite. Dá para fazer 3, mas não comercialmente. Efetivo o processo.
Coloque alma no que você faz. Se você está trabalhando nisto ou naquilo, coloque toda a sua boa vontade, tudo aquilo que você entenda que é amor sobre aquilo que você está fazendo. Senão você vai ser infeliz. Não é fato? É essa estruturação que nos é convidado no Evangelho. O Evangelho não é coisa complicada. Ele é simples, ele é objetivo. Outro aspecto, mais cultivo do espírito, independente das nossas conquistas, porque a verdadeira felicidade nasce no íntimo de cada um de nós e cresce com amor. Por isso que na 941, a resposta dos espíritos é: o homem que se acha bem compenetrado, ser humano, bem compenetrado do seu destino futuro, vê a vida corporal como uma estação temporária. Se é temporário, por mais que nós possamos esticar a nossa existência aqui, biologicamente, a gente já está devidamente preparado para 125 ou 130 anos. Já dá para chegar aí. Então, por mais que nós estiquemos a nossa existência, lembremos de um aspecto. Nós não somos seres daqui. Nós somos espíritos. E chegamos aqui para um nível de experiência com toda a estrutura, com todo o cabedal que nos trouxe até aqui. Todos esses egos que nós temos para trás, toda essa estrutura nos trouxe aqui. Aproveitemos a oportunidade. Aproveitemos a oportunidade externando o melhor de nós naquilo que nós estivermos fazendo. Dentro do lar, no relacionamento com as pessoas, aonde nós nos encontramos, dá para nós fazermos diferente, dá para nós fazermos melhor. Nós gostaríamos de fechar com um exemplo que diz assim: mas o exemplo que você está dando, né? Chico Xavier, talvez a gente já tenha contado aqui, né? Chico Xavier, quando chegou ao 100º livro, já contei isso ou não? Quando ele chegou ao 100º livro, ele conversou com o mentor dele, que era o Emmanuel. Aí você disse: mas o Chico é o Chico, e nós somos nós, cada um no seu cercadinho. Okay? Cada um com sua programação, cada um com a sua responsabilidade. Quando ele chegou no 100º livro, ele disse para o Emmanuel: o senhor nos disse que nós psicografaríamos 100 livros. Muito bem, nós chegamos ao 100º livro, então eu entendo que o nosso trabalho está terminado. O Emmanuel disse assim: Chico, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque nós fizemos uma reunião na dimensão espiritual, porque eles também fazem reunião lá. Aqui a gente faz reunião, come pão de queijo, toma café, não resolve nada. Eles fazem reunião lá e as coisas funcionam. Ele disse: olha, nós fizemos uma reunião lá na dimensão espiritual e chegamos à conclusão de que ele e o grupo, né, vamos psicografar por você mais 100 livros. Ele disse: só que o senhor esqueceu de um detalhe. Você esqueceu de perguntar para mim. E eu tenho livre-arbítrio. Então eu posso não concordar. Ele disse: a propósito, foi bom você também ter tocado nesse assunto, porque nós discutimos a respeito disso também. E caso você não concorde, não tem problema. Nós estamos autorizados a desapropriá-lo da presente reencarnação. Você sabe o que é desapropriação, né? Aí ele está registrado em cartas que ele mandou para o Carlos Bacelli, e o Carlos Bacelli publicou essas cartas. Aí ele escreveu para o Bacelli assim: na hora que eu ouvi isso, eu parei para refletir. E continuo trabalhando até hoje, sem querer rebater os desígnios que vêm de cima. Aí ele chegou no Linha 200. Se você procurar o livro, né, todos eles estão em PDF gratuitos na internet. Você vai encontrar o Linha 200 de Emmanuel. O Linha 200 tinha terminado a missão. E ele chama Linha 200, que foi o do 100º livro. Ali ele tinha terminado a missão. Quando ele desencarnou, tinham 425 livros lançados, fora todas as obras feitas por ele. Né? Com um detalhe: passado um tempo, foi encontrado com a filha do Dr. Rômulo Joviano, que foi chefe dele na Fazenda Modelo, na qual ele participou
por 20 anos na reunião do Evangelho no Lar e ele psicografava. Se achou material e se publicou até agora 100 livros. Ou seja, no total são 525 livros, significando que o nosso programa reencarnatório ele é uma estrutura com possibilidade, todos nós, com possibilidade de alargar e fazer muito mais e melhor. Se é fazer muito mais e melhor, significa que esse espaço que nós temos dá para nós agirmos cada vez mais intensamente no bem, sendo efetivamente, tendo resultado efetivo disso, a felicidade de servir. Por isso que Francisco de Assis é claro na colocação que ele diz: servir e ser feliz servindo. Por quê? Porque o ser movimenta os potenciais superiores dele, que é o bem. E quando nós movimentamos os nossos potenciais superiores, nós estreitamos a conexão com o divino. E somos envolvidas nessas vibrações superiores que estão à disposição de todos e nos sentiremos cada vez mais felizes, cada vez mais despertos em nós mesmos e despertas e, consequentemente, nós teremos mais paz. E por falar em paz, muita paz a todos.